Garcia Viladinho, nós somos alunos da Faculdade NASP, estamos cursando o 7º semestre de Ciências Contábeis, né? E nós viemos aqui conhecer um pouco mais do senhor, como o senhor conseguiu aí fazer a sua trajetória de empreendedor, né? Eu sou Stephanie, essa aqui, Lizzie, e esse é meu amigo Gustavo. Então nós vamos começar a nossa pesquisa, tudo bem? Tudo bem. Então, nossa primeira pergunta seria contar um pouco sobre a sua história e a sua origem e formação. A origem é das mais humildes possíveis. Na roça, uma criança bem pobre, pobre mesmo, e sem recurso algum, sem nenhuma condição para prosperar na vida. Parece que esse tipo de pessoas tem mais forças para lutar. Certo? Quando surge a primeira oportunidade, a gente agarra com todas as forças. Mais ou menos por aí. Né? Quando surgiu a primeira oportunidade para mim, foi de trabalhar na comportagem. Veja só. Um assunto difícil, sair vender livros de porta em porta, uma coisa que ninguém precisa. Né? Pelo menos eles acham que não precisa. E é difícil, vender é difícil. Eu trabalhei 2 anos na comportagem e para mim foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Porque eu aprendi muita coisa na comportagem, mas chorei muito, me desesperei, eu não dava conta do recado, não me sentia capaz de fazer o serviço. Para mim tinha um leão na porta e eu não conseguia chegar nas casas para fazer a apresentação. Tinha medo. 2 anos de luta, de muita luta, eu consegui apenas pagar o hotel, a pensãozinha, certo? Me manter. Não consegui dinheiro algum. Mas valeu, foi uma faculdade para mim. Depois, é claro, a gente vai aprendendo com o tempo, com os outros, né? E com as lutas da vida. Você vai estudando. O estudo para mim foi muito difícil, não foi fácil como para você está sendo. Eu tinha que estudar a 5 quilômetros da minha casa, certo? Num areião de terra quente, né? Na região muito quente, queimando, descalço, queimando os pés daquele areião, certo? Sem o de jejum, voltava ao meio-dia para casa, ainda sem tomar o de jejum, com fome. Chegava em casa, não tinha uma mesa posta, tinha lá uma panela em cima do fogão a lenha, onde você tinha que chegar ali e pegar sua comida. Depois, eu tinha que ir para a roça capinar. Começo de vida muito difícil. Mas a comportagem me ensinou bastante coisa. E eu comecei, sempre tive essa aptidão assim para fazer sozinho, sabe? Então eu fui trabalhar na construção civil. Trabalhar de pintor de parede, raspar parede. Tudo é muito difícil no começo. Não foi ali que eu consegui dinheiro, mas foi um outro aprendizado. Mas eu estava numa ocasião, numa grande necessidade financeira, e resolvi voltar às origens, né? Experimentar vender livro de novo. Mas só que eu não fui vender livro pela Casa Publicadora Brasileira, eu fui vender livro de português do Alfeu Tersariol, aquela coleção de 22 livros assim. Então aí eu cobrei coragem e fui fazer oferta no quartel-general da 4ª DC de Campo Grande, Mato Grosso. Um lugar que só entra gente preparada mesmo, muito preparada, treinada para isso. Tinha um amigo lá dentro, eu me aproveitei dessa oportunidade e entrei lá através desse amigo e fiz uma oferta só. Uma oferta só. Vendi 33 coleções do Alfeu Tersariol, que era de português grande assim. Nos dias de hoje, talvez essa coleção custasse aí por volta de 5 a 6 mil reais. Certo? Eu vendi 33 de uma oferta só. Você aproveita da oportunidade e consegue as coisas. Foi uma experiência bonita para mim, não dá para contar em detalhes. Né? Depois, uma outra experiência bonita na minha vida, assim, partindo para essa área financeira, eu tinha um amigo que trabalhava na Aquarela do Brasil, em São Paulo. A Aquarela do Brasil, ela trabalha com livros didáticos.
São umas revistas que você vai colando assim, as figurinhas de acordo com o tema. Então eu fui trabalhar na Aquarela do Brasil. E não sei se foi a necessidade, porque eu estava perto de me casar, certo? Ou se foi mesmo uma capacidade minha, qualquer coisa assim, ou uma oportunidade, uma coincidência. Sei que eu saí vendendo aquelas coleções nas livrarias. Em 20 dias de trabalho, eu vendi um absurdo, não dá para falar em números, eu vendi um absurdo de coleções da Aquarela do Brasil. Tanto que deu um vagão de trem carregado de revistas para fazer a entrega. Eu fiz a entrega dos livros, dei a parte da empresa, fiquei com a parte minha, que era a entrada, né? A entrada. Com esse dinheiro, só para vocês terem uma ideia, com esse dinheiro eu consegui comprar o restinho dos móveis da minha casa, consegui pagar a festa do casamento, né? Fotógrafo, consegui comprar uma passagem de trem-leito, ó, do interior para São Paulo. De São Paulo eu fui para a praia de Gonzaga, aqui em Santos, fiquei 8 dias no Hotel Praia, olha só, tinha dinheiro, né? Depois voltei para São Paulo de novo, 2 dias aqui, depois voltei para o interior, cheguei lá, comprei tudo para dentro de casa e ainda comprei uma loja montada. Não tinha mercadoria, mas estava com todas as instalações prontas para uma loja de calçado. Então eu imagino que nos dias de hoje eu tinha ganho aí uns 100 mil reais. Em 15 dias. Outra oportunidade, que eu lancei mão dela. Né? Uma bagagem que eu venho vindo lá de trás. Você vê? E o interesse. Se você não tiver aptidão, não adianta, sabe por quê? Você não vai ter vontade. Então você não tendo vontade, você não vai conseguir. Eu sempre tive essa vontade. Né? E como surgiu a escola? Agora, como surgiu a escola? Né? Isso aí, passado muito tempo, né? Vou falar um pouquinho só antes de falar da escola, falar um pouco da minha formação, certo? Para vocês saberem. E eu comecei a estudar e me tornei um repórter e documentarista, certo? Trabalhei muito tempo como repórter, 25 anos. Cumpri alguns simpósios, algumas conferências grandes, certo? Fiz coisas simples também, como casamento, revistas, catálogo, essas coisas. Depois, no meio do caminho, é claro, né, tive que sair dessa situação, por motivo até de doença, mas Deus foi generoso comigo e passou aquela fase e eu montei o meu laboratório. Tive um laboratório, por 10 anos. Tocava o meu laboratório. Estudei cinema. Certo? Depois chegou uma época que eu resolvi dar um descanso para mim mesmo. Então parei tudo e fui fazer uma coisa totalmente diferente. Né? Desculpa, só voltando atrás um pouco, falando da formação, fiz a parte que vocês estão fazendo, fiz administração, certo? Para poder tocar uma. Depois, o tempo foi passando, né? E eu quis descansar um pouco. Fui mexer com uma coisa que não tem nada a ver com os outros segmentos. Fui construir. Construir casas. Fiz 9 construções bem feitas, bem acabadas. Tá? Com o dinheiro que a gente foi adquirindo, né? Com o tempo. Aí acabou o dinheiro, cara. Quando acabou o dinheiro, você tem que voltar de novo para a batalha, não é verdade? Aí então, foi quando a minha esposa, que trabalha na área educacional já há 50 anos, né, e a Simara, minha filha, que já está também há 30 anos nessa área, estavam começando ali, a minha esposa já com quase 30 anos de magistério, a Simara começando, resolveram montar uma escolinha. Não queriam mais trabalhar de empregado. Eu ajudei a montar a escolinha justamente aqui, nesse lugar aqui, mas era numa casa, não era num colégio assim montado. Uma casa, tipo residência, assim. Não é o lugar ideal para montar uma escola aqui. A rua é ruim, o bairro também não é bom. Mas vamos começar e depois a gente vê como é que fica. Começou a escolinha, eu ajudei a montar, mas só que eles não deram conta de tocar sozinhos. Aí precisava de um administrador. Aí me convidaram para ajudar. Acho que não foi bem convidado, foi intimado. Né? Você veio nos ajudar. E eu vim ajudar.
Fazem 23 anos que estou aqui, certo? Liderando aqui com eles, né? Com eles, porque a minha esposa é orientadora educacional e a Simara é coordenadora pedagógica, certo? E eu estou na parte da administração, simplesmente dita, né? Parte financeira, parte legal, coisa toda. A escola está com 23 anos, conforme eu disse, né? Quantos colaboradores você tem? Colaboradores, hoje nós estamos com 40 servidores. Tá. E as expectativas e planos para o futuro, né? Para o ano, no caso? Deu certo. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Certo? Você regaça as mangas, certo? E entra no empreendimento com coragem, com vontade e tal, e os resultados vão aparecendo. Começa devagar. Hoje, para uma empresa se firmar, ela demora 2 anos. Você abre uma empresa e vai lutar 2 anos sem tirar prolabore, sem tirar nada para poder se firmar, senão você não consegue. Seus pontos fracos. Você fez uma excelente pergunta. Eu sou muito organizado, muito forte, determinado. Eu não corro do rastro da onça. O problema aparece de todos os lados, tal, eu vou administrando os problemas. Entendeu? Eu não desisto. Porque a nossa vida não é plana como esse vidro aqui, ó. Certo? Ela é assim, ó. Altos e baixos. Certo? Hoje você está lá embaixo, mas está lá em cima. Então, se você desistir na primeira dificuldade, né, você nunca vai ser um vencedor. Tem que ser determinado. Fazer, lutar. Agora é o seguinte, você tem que, antes de você entrar num segmento, você tem que fazer uma pesquisa. Vai entrando assim de cara, porque de repente não é o momento, o produto não é aquele, certo? Não vai dar nada certo. Você tem que fazer uma pesquisa para saber se esse é o local, vai dar certo aqui e tal, é um bairro residencial, tá? Onde tem bastante crianças, certo? Quantos colégios nós temos aqui na remediação? Agora, é engano você achar que quanto menos colégio tem na região, então você vai ter mais alunos se você colocar um colégio ali. É engano. Quanto mais colégio, mais aluno você vai ter. Porque forma-se um reduto, certo? Educacional. E as pessoas vêm tudo para aquele lugar. Por que esse bairro nosso aqui, ó, é reconhecido, né? Um bairro que tem muitos colégios, muitas escolas. E não falta aluno para ninguém. Isso em função do colégio que vocês estão representando aí, ó, o NASP. Por causa do NASP, vieram todos esses colégios para cá. E os alunos e os pais, né, trazem os alunos de longe, os filhos de longe, para estudar aqui. Isso só vai inchando, só vai crescendo. Então, onde tem 2 lojas, tem um determinado movimento de crescimento. Onde tem 10 lojas, certo? Aquilo triplica, certo? Dobra. Por quê? Não, eu vou lá. Se não tiver numa loja, tem na outra. Exato. Ter medo da concorrência. Né? Você vai na 25 de março e encontra tudo que você quer, não é verdade? São lojas diversificadas. Se tivesse uma loja só lá, ninguém iria lá. Então, é bom que você coloque o seu comércio perto de um outro comércio, que no caso seria o seu concorrente. Porque ele vai te ajudar, em vez de atrapalhar. Mas qual o seu ponto fraco? Ponto fraco. O ponto a melhorar, né? O ponto fraco é o seguinte, prejudica a mim mesmo, é o ponto fraco. Eu exijo muito de mim, trabalho muito, certo? Eu sei que não estou certo, eu trabalho exageradamente. O meu período vai das 6h30 às 18h30 aqui no colégio, certo? Mas eu levanto muito antes, às vezes eu chego antes aqui para consultar alguma coisa, quando termina tudo aqui, ainda fico aqui um pouco mais.
E ainda faço outros trabalhos, não tem nada a ver com o colégio, né? Administro outras coisas, dou palestra, certo? Então é muita sobrecarga. Então você vai se desgastando, você não, a princípio você não acha que aquilo está te prejudicando. Mas depois de algum tempo, você vai olhar para trás e vai ver que aquilo te prejudicou e muito. Por quê? Minou a sua resistência, minou o seu ânimo, certo? As suas forças. Voltando à parte da concorrência, o que a sua escola diferencia dos concorrentes daqui? Você fez uma excelente pergunta. A nossa escola tem um diferencial. Ela não ensina só ler e escrever, certo? Ela tem a parte devocional. Vocês acreditam nisso, sim? Certo? Eu costumo dizer para os pais aqui que eu não consigo fazer uma boa educação sem Jesus. Tem que colocar Jesus no meio. Certo? E não somente ler e escrever, mas tem a formação de caráter. Então, é isso que vocês conhecem muito bem, porque vocês estão num colégio também onde tem a parte devocional muito forte. Verdade? Então, fazem 23 anos que eu tenho colégio, fazem 23 anos que eu ensino os pais como fazer em casa um culto, vamos dizer assim, com os filhos. Eu chamo de devocional, certo? Contando histórias bíblicas ou uma história de fundo moral. Depois você faz a aplicação dessa história. Certo? E então, isso vai formando um caráter puro, né, e seguro nas crianças, que mesmo que ele queira sair fora do caminho, vai ter uma coisinha lá atrás que está dizendo assim, não. Certo? Você aprendeu que isso não é certo. Então aquilo segura ele dentro dos princípios. Está bem interessante agora. Você se lembra do seu primeiro cliente, primeiro aluno? Lembro. Lembra? Lembro, inclusive eu dei uma medalha para ele, né, no primeiro ano, quando terminou o primeiro ano aqui na escola e tal, ele recebeu uma medalha. Primeiro aluno do colégio Pé, chamava Emerson, um loirinho. Um menininho que não comia outra coisa senão arroz. Só queria comer arroz, certo? Branco. E nós fomos trabalhando essa situação, quando terminou o ano eu já estava comendo legumes, certo? E verduras. Qual foi o momento mais crítico no início do seu negócio? Ou durante? Eu acho que esbarra na burocracia. É quando você quer ir para frente, mas tem alguma coisa que te segura. A burocracia. Por exemplo, você enfrenta problemas de exigências, né, da diretoria de ensino, né? São exigências legais. Mas só que eles não te dão tempo suficiente para você trabalhar o assunto. Eles falam assim, eu quero para tal dia. Daí você vai correr atrás, aí não depende de você. Depende de órgãos municipais, governamentais. Certo? Uma pergunta muito interessante. O ano é longo, o trabalho é estressante, só que quando chega no final do ano, você olha para trás, vê o que você fez, você esquece todo o sofrimento. É como a mãe que vê o filho. Ela esquece a dor. Quando você vê que aquela criança chegou aqui tão tímidazinha, chorando, né? De repente essa criança está lá, animadinha, participando ativamente, recebendo seu certificado, né, de conclusão de curso. Sabe? Você vê que você participou daquilo ali. Aí você se sente realizado. Aí você fica feliz. E com isso vem a força para você começar um novo ano, certo? E fazer um bom trabalho. Se você pudesse voltar no tempo, você faria isso tudo de novo? Ou o que você faria diferente? Uma pergunta muito interessante. Muitas coisas eu faria de novo. Mas muitas coisas eu faria diferente. Tipo o quê? Muito diferente, né? Então, quando você olha para trás, você vê que você poderia ter feito melhor, né? Você poderia ter evitado tal coisa que você só arrumou problemas para você, não é verdade? Como, por exemplo, eu vendi uma
umas propriedades e resolvi guardar o dinheiro em dólar. Certo? Comprei tudo em dólar. Depois, o dólar foi desvalorizando, 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 chegou a 1 por 1. Certo? E eu apavorado, eu não sabia mais o que fazer, estou perdendo tudo o meu capital. Certo? Então, esse apavoramento meu me fez eu vender os dólares de novo. Certo? Só que eu vendi na hora ruim. Depois o dólar começou a subir de novo. Certo? Então, se eu tivesse esperado o dólar subir de novo, tinha recuperado todo o meu capital. Mas eu não esperei, então me arrependo. Hoje, se eu fosse guardar o dinheiro, eu guardaria em ouro, não em dólar. Porque o ouro é a maneira mais segura de você conservar o seu patrimônio. Não desvaloriza, né? E para finalizar aqui, que conselhos você daria para alguém que quer se tornar empreendedor? Olha, tem um monte de fatores aí. Primeiro, você tem que ter uma base, né? A base de formação é uma, né? Qualificação é uma. Mas a base financeira é muito importante. Por exemplo, se você é de família abastada, você tem herança, certo? Você já tem ou não um patrimônio. Então, vamos pegar esse patrimônio, né, e vamos jogar aqui num negócio bem estudado, bem elaborado, para aumentar ainda mais o seu patrimônio. Mas se você não tem herança, você não tem nada para começar, quer dizer, você vai começar do nada. Né? Então é arriscado, é muito arriscado. Como eu disse para você, a empresa demora 2 anos para se firmar. Nesses 2 anos, você vai ter condições de bancar as despesas, né? Porque tem despesas, depois manter a despesa daquilo ali durante 2 anos. É difícil. Mas eu não quero tirar o ânimo de ninguém. Certo? Pode começar uma coisa pequena. Certo? E aquilo vai crescendo, crescendo. Se você tiver paciência, ela vai um dia dar frutos. Muito obrigada. Nada, foi um Parabéns. prazer.